E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Será que essa passagem ensina que Jesus, ao morrer, foi imediatamente para o céu? E o ladrão que foi crucificado ao morrer também foi diretamente para o céu? Antes de respondermos essa questão, devemos lembrar que a conjunção que não existe no texto original em grego koiné. E também tal texto não possui pontuação, tais como vírgulas, pontos, ponto e vírgula, etc. Sim, isso mesmo. O texto original se encontra assim: E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43, sem nenhum tipo de pontuação. Veja como uma vírgula pode mudar completamente o sentido e a interpretação da frase. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Com a vírgula aqui, antes da palavra hoje, a interpretação é a de que o ladrão morreu e foi para o céu com Jesus naquele mesmo dia, naquela sexta-feira santa. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Com a vírgula após a palavra hoje, como se encontra nesta última leitura, a interpretação é a de que Jesus estava afirmando para o ladrão naquele dia que no futuro, isto é, após Jesus voltar, tal ladrão estaria com Jesus no paraíso. E aí? Como saber se a vírgula deve ser colocada antes ou depois da palavra hoje, sendo que o original em grego não possui pontuação? A melhor forma de respondermos a essa pergunta é sabermos se Jesus foi ou não para o céu naquela sexta-feira. E para respondermos tal pergunta, vamos ler João, capítulo 20, versículo 17. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João, capítulo 20, versículo 17. Jesus morreu na sexta-feira e quando ele apareceu para Maria Madalena já era domingo. E até aquele momento ele declara claramente que ele ainda não havia subido ao Pai. Logo, Jesus ainda não havia subido aos céus. Sendo assim, naquela sexta-feira santa, Jesus não foi para o céu ao morrer. Portanto, não tinha como o ladrão estar com ele no paraíso naquele dia. Logo, a única conclusão que podemos chegar é a que a vírgula deve ser colocada após a palavra hoje. E que a única interpretação que podemos chegar é a de que Jesus estava assegurando ao ladrão que no futuro ele irá voltar, irá ressuscitar tal ladrão, e o mesmo estará com ele para todo ou sempre no paraíso. Certo? Ainda não. Esperem um pouco, porque ainda tem alguns que dizem o seguinte: é verdade, em João capítulo 20, versículo 17, Jesus realmente disse a Maria Madalena que ele ainda não havia subido ao céu junto ao Pai, mas ali ele se refere somente ao corpo, pois ele subiu ao céu em espírito imediatamente ao morrer na cruz, e o mesmo aconteceu com o ladrão. Logo, em Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesus garantiu ao ladrão que o mesmo ao morrer se encontraria com Jesus imediatamente no paraíso. E aí? No domingo, Jesus ainda não havia subido ao céu junto ao Pai? Ou tal declaração se refere apenas ao corpo? O vídeo de hoje vai falar sobre tal questão e vai mostrar se Jesus subiu imediatamente ao céu em espírito na sexta-feira ou se ele ficou na sepultura, inconsciente, morto, como em um sono profundo até ser ressuscitado no domingo. Se ele subiu em espírito assim que ele morreu, então Lucas 23, versículo 43, está dizendo que o ladrão foi imediatamente para o céu ao morrer naquela sexta-feira. E se o vídeo mostrar que Jesus no domingo ainda não havia subido ao céu em nenhuma forma, então o ladrão está na sepultura até hoje
e só estará com Jesus no paraíso após o mesmo voltar em resplendor e glória. Antes de continuar assistindo, para um pouquinho. Vai tomar um cafezinho. Se você é igual a mim, que não bebe café, então para um pouquinho. Vai tomar um suco de laranja, ou um suco de maracujá, ou mesmo uma água, porque vai ser preciso prestar bem atenção. Já foi lá tomar seu cafezinho, ou sua água, ou seu suco de laranja, seu suco de maracujá, ou seja lá o que for? Se sim, vamos lá. Preste bem atenção, pois vale a pena ficar até o final do vídeo. Vamos lá. Para sabermos se em João capítulo 20, versículo 17, Jesus se referia apenas ao corpo, vamos analisar o discurso de Pedro no dia de Pentecostes e vermos a comparação que ele faz entre Jesus e Davi no tocante à ressurreição. Se possível, pause o vídeo e leia Atos capítulo 2, dos versículos 22 ao 34. Vamos ver o que ele fala a respeito de Jesus primeiramente. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Atos capítulo 2, versículo 24. Pedro disse: não era possível que fosse retido por ela. No caso, a morte. Será que Pedro aqui se referia somente ao corpo de Jesus? Se Jesus já estivesse no céu em alma ou espírito, que sentido teria Pedro em dizer: não era possível que fosse retido por ela, no caso, a morte? Estaria Pedro fazendo todo esse discurso, enfatizando que não era possível que a morte retivesse a Jesus, se Jesus, ao morrer, tivesse ido direto para o paraíso? Estaria Pedro se referindo somente ao corpo de Jesus? Continuemos a análise. Atos capítulo 2, versículos 26 e 27. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Prestem atenção. É dito, pois não deixarás a minha alma no inferno. A palavra que foi traduzida como inferno aqui é a palavra grega Hades, e a melhor tradução aqui seria sepultura. Além do mais, Pedro aqui está citando Salmos 16, versículos 9 ao 10, onde a palavra traduzida como alma é a palavra hebraica nefesh. E a palavra traduzida como inferno é Sheol, a qual seria melhor traduzida como sepultura. Tanto é que a Nova Versão Internacional traduz Sheol em Salmos capítulo 16, versículo 10, como sepulcro, e traduz Hades como sepulcro também em Atos capítulo 2, versículo 27. Vamos ler Salmos capítulo 16, versículo 10, na Nova Versão Internacional. Por isso o meu coração se alegra, e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Salmos 16, versículos 9 e 10. Logo, podemos traduzir Salmos capítulo 16, versículo 10 e Atos capítulo 2, versículo 27 assim: pois não deixarás a minha alma na sepultura. E por que a alma de Jesus não foi deixada na sepultura? A alma de Jesus não ficou na sepultura porque ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Logo, a única conclusão que podemos chegar é a seguinte: enquanto Jesus não ressuscitou, que foi o final da Sexta-feira Santa, todo aquele sábado de aleluia e o começo do domingo, a alma de Jesus, ou seja, a pessoa de Jesus por completo, ficou na sepultura, morto, sem vida nenhuma, inconsciente, em sono profundo. Isto é, a alma de Jesus só não ficou na sepultura até hoje porque ele ressuscitou. Logo, ele não subiu aos céus em espírito ou alma naquela Sexta-feira Santa.
E caso não houvesse ressuscitado no domingo, sua alma ainda estaria na sepultura e seu corpo entraria em decomposição. Teria algum sentido, Salmos capítulo 16, versículo 10, e todo aquele discurso de Pedro em Atos capítulo 2, se Jesus tivesse ido imediatamente em espírito ou alma para o céu ao morrer? Estaria Salmos capítulo 16, versículo 10, preocupado apenas com o corpo de Jesus? Estaria tal salmo se referindo apenas a restos mortais? Ou estaria se referindo à pessoa de Cristo como um todo? Se você ainda não está convencido de que a Bíblia não ensina que a pessoa morre e vai direto para o céu em espírito ou alma, continuemos a analisar o discurso de Pedro e vamos ver o que ele fala de Davi. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Entre nós está até hoje a sua sepultura. Atos capítulo 2, versículo 29. E agora vamos ler Atos capítulo 2, versículo 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita. Atos capítulo 2, versículo 34. Veja, Pedro diz claramente: ele morreu e foi sepultado. Entre nós está até hoje a sua sepultura. E depois completa: porque Davi não subiu aos céus. Talvez você ainda possa argumentar: Pedro está se referindo somente ao corpo de Davi. Faria algum sentido Pedro discursar para milhares de pessoas em um evento tão importante quanto Pentecostes, e Pedro se levantar em meio a uma multidão e ficar enfatizando que os restos mortais de Davi estavam entre eles até o dia de hoje, que tais restos não subiram ao céu, se Davi já estivesse no céu, no paraíso, no seio de Abraão, ou seja onde for? Se Davi estivesse em espírito ou alma, seja lá onde for, na presença de Cristo, já desfrutando da recompensa dos salvos, vivo, interagindo, pensando e etc., que sentido teria a declaração de Pedro? Uma declaração dessas só para enfatizar que os restos mortais de Davi estavam entre os judeus até hoje. Irmãos, o discurso de Pedro é bem claro, e fica bem claro o que ele tinha em mente. A ênfase do discurso é a seguinte: Jesus morreu, ficou na sepultura inconsciente, morto mesmo, sem vida nenhuma naquele final de sexta-feira, todo aquele sábado e um pedacinho do domingo, mas voltou à vida por completo ao ser ressuscitado no primeiro dia da semana. Ele não foi para o céu ou paraíso em alma ou espírito na sexta. Já Davi está morto, inconsciente, sem vida nenhuma, em sono profundo, e assim estará até a volta do Senhor. Talvez alguns possam dizer: não tem como Jesus ter morrido por completo, porque ele é Deus com o Pai e com o Espírito Santo, e Deus não morre. Como ficaria o universo aquele final de sexta-feira, aquele sábado todo e aquele começo de domingo sem Deus, o Filho? A resposta é simples. O universo ficou do mesmo jeito que tinha ficado naqueles últimos 33 anos. Enquanto Jesus esteve aqui na Terra como homem, é como Deus, o Filho, deixasse de existir. Podemos dizer que ele esvaziou-se de sua divindade por aqueles anos e veio aqui habitar entre nós, se tornando como um de nós. Jesus não era onipresente enquanto esteve aqui na Terra. Ele tinha fome, tinha sede, cansaço, dores e etc. Como pode um Deus morrer? Do mesmo jeito que um Deus pode ter fome, sede, cansaço e dor. Lembremos-nos, Jesus, sendo Deus, se humilhou a si mesmo, se fazendo servo, e foi feito um pouco menor que os anjos enquanto esteve na terra. Leiam depois Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 8 e Hebreus capítulo 2, versículos 7 ao 9. A Bíblia diz em diversas passagens que Jesus morreu, e como vimos no discurso de Pedro, Jesus morreu de verdade, morrendo do mesmo jeito que qualquer pecador irá morrer.
e ressuscitou da mesma forma que qualquer salvo ressuscitará. Isto é, a morte de Jesus foi de verdade. Ele, sendo Deus, passou fome, dores, cansaço, etc. E morreu na cruz para nos salvar. Irmãos, o discurso de Pedro deixa bem claro que em João capítulo 20, versículo 17, quando Jesus disse a Maria Madalena, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, ele estava se referindo a ele mesmo por completo, corpo, alma e espírito, pois a Bíblia e o discurso de Pedro deixam bem claro que não existe vida fora do corpo, que a alma é o ser humano em si, como ensinado em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e que todo ser vivo é considerado uma alma, composto de espírito ou fôlego de vida, mas pó da terra, isto é, alma na Bíblia não é um ser etéreo, imaterial que sai do corpo por ocasião da morte, mas a pessoa, um animal, o ser vivo em si. Se Jesus não foi para o paraíso naquela sexta-feira, como que o ladrão subiu para lá naquele dia? Se Davi também não foi para o céu até hoje, como que o ladrão ou qualquer outro ser humano que não foi ressuscitado em corpo pode ter ido também? O próprio ladrão sabia que a recompensa dos salvos não é por ocasião da morte, e sim na volta de Jesus. Vejam o que ele falou. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lucas capítulo 23, versículo 42. Almeida, revista e atualizada. E essa tradução é a correta. Sendo assim, a conclusão que chegamos é a seguinte: visto que não existe a conjunção que no original de Lucas, capítulo 23, versículo 43, e não a pontuação no original grego, João 20, versículo 17, Jesus disse que até no domingo ele ainda não havia subido ao Pai, e o discurso de Pedro mostra que Jesus ainda não tinha subido ao Pai de forma alguma, a melhor tradução de Lucas capítulo 23, versículo 43, só pode ser a seguinte: E disse-lhe Jesus, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, com a vírgula após a palavra hoje. Isto é, Jesus estava garantindo naquele dia que os pecados do ladrão estavam eliminados, e que quando Jesus vier em resplendor e glória, tal ladrão será ressuscitado e receberá a vida eterna. Irmãos, olhem e prestem atenção nas imagens que serão apresentadas a seguir. Sejam sinceros, juntos com os versículos bíblicos que serão apresentados. Vejam se existe alguma conotação de uma alma ou espírito que por ocasião da morte vai direto para o céu, inferno, seio de Abraão, purgatório, paraíso, etc. Ou se tais imagens, baseadas em passagens bíblicas, mostram e têm a conotação de que a esperança dos salvos é a ressurreição por ocasião da volta de Jesus. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. João capítulo 5, versículos 28 e 29. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 17. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João capítulo 14, versículos 1 ao 3. A esperança dos remidos é a ressurreição na volta do Senhor. Se a pessoa morresse e fosse direto para o céu em espírito ou alma, a esperança dos salvos estaria na morte, não na volta de Jesus. Para melhor entendimento sobre o que acontece ao morrermos, volta de Jesus, inferno, fogo eterno, etc., recomendo a série Alma. Será que temos uma? Do canal Everton Ricardo.